Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Eu tenho uma palavra e eu creio que essa palavra pode colaborar com tudo que Jesus está fazendo durante todo o dia aqui, e que o Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado pela tua palavra, por esse dia tão especial, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer ainda, marcando as nossas vidas nessa noite, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe quem nós somos e quem nós não somos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está derramando nesse dia no Diflin, em nome de Jesus. Quem achou, diga eu sou de Jesus. Quem não achou, diga eu também sou. Espera eu, pastor. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas então Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que dos céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu quero que você repita comigo: Jesus, Deus, o Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Querido, Jesus, o ministério de Jesus, ele foi, claro, pontuado por muitas coisas, mas principalmente por 4 ações que Jesus tinha em todo o seu ministério enquanto ele esteve aqui na terra. Primeiro foi, ele pregava o reino de Deus. Ele não só anunciava, ele pregava o reino de Deus, que é o querigma, é o anúncio do reino de Deus. Segundo, ele ensinava a respeito do reino de Deus que já tinha chegado. O reino de Deus já tinha chegado, Marcos capítulo 1 vai falar sobre isso. Só que nem todos podiam enxergar esse reino. Nem todos tinham acesso ao rei desse reino. Porque para ter acesso ao rei desse reino e todos os benefícios desse reino, precisa haver arrependimento, metanoeu, que é a mudança de mente. Terceira coisa, Jesus curava os enfermos. Jesus, impondo as mãos, liberando uma palavra, as pessoas eram curadas. E Jesus também expulsava os demônios. Quando João Batista, que estava retirado, estava batizando as pessoas, e Jesus se apresenta na fila do batismo, é interessante que o próprio João, quando vê Jesus, vai dizer: Era para que eu fosse até tu, mas tu vens a mim. E Jesus vai responder: Sim, para que se cumpra toda a justiça. E então João Batista batiza Jesus. Mas o detalhe é o seguinte: Jesus foi até João, não foi João que veio até Jesus. Eu quero dizer para você que não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. O fato de nós sermos escolhidos pelo Senhor, estarmos aqui nessa noite, nessa conferência, é o sinal, o grande sinal que você é alguém que foi escolhido pelo Senhor. João capítulo 15, versículo 16 diz que não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então fala para alguém do teu lado assim: não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Jesus cruzou o nosso caminho. Em algum momento, cada um de nós temos testemunhos para dar. Eu não sei qual é a cultura familiar que você veio, eu não sei qual situação você vivia, desde o momento que Jesus cruzou o teu caminho, mas quando Jesus cruza o nosso caminho, nós somos transformados, a nossa vida é completamente mudada. Existe um turn point que acontece na nossa vida, na vida daquele que encontrou Jesus. Agora, o detalhe mais importante
A Bíblia vai dizer que uma pomba em forma corpórea desce, e uma voz na primeira pessoa diz: esse é o meu filho. A identidade de Jesus é de filho de Deus. O próprio Pai está dizendo: é o meu filho e eu tenho prazer nele. Então a primeira parte dessa grande verdade é que nós somos filhos de Deus. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Então a sua identidade, acima de qualquer coisa que você possa fazer, acima da sua formação, acima do seu métier, acima da cultura familiar que você veio, é de identidade. A sua identidade é de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Jesus nos encontrou, e nós somos casa favorita do Espírito Santo. Agora, essa primeira parte, que é uma verdade, tem sido pregada por todos os lugares. Sim, nós somos amados por um bom Pai. Deus tem cuidado da gente, tem guardado a nossa vida, guardado a nossa casa, o nosso coração. Deus sempre tem nos guardado como um bom Pai. Mas a segunda parte é a parte de um filho que está dando respostas ao Pai. Porque a segunda parte é o seguinte: Deus está dizendo: esse filho me dá prazer. Agora, até aquele momento, que tipo de prazer é esse que Jesus está dando para o Pai, se até aquele momento Jesus não tinha feito nenhum milagre? Jesus não tinha se manifestado ao mundo como filho de Deus. O Pai está dizendo no batismo: é meu filho. Essa é a identidade de Jesus. Mas Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, nenhuma realização sobrenatural. Então qual é o prazer que o Pai está falando que Jesus dá para ele? Esse prazer não é visto numa plataforma. Esse prazer não é visto no microfone. Esse prazer é visto na intimidade. Porque o prazer que Jesus dá para o Pai é na intimidade. Esse altar aqui é um altar público, mas eu preciso ter um altar secreto. Porque é a minha intimidade no secreto com o Espírito Santo e com Jesus que vai sustentar tudo aquilo que todo mundo vê. Nós estamos aqui num grande local aberto que tem fundação. E ninguém chega aqui para o pastor local elogiando a fundação desse lugar. Ninguém chega na tua casa elogiando a fundação da tua casa. As pessoas elogiam a cortina nova que você comprou, algum enfeite que está em cima da mesa, mas elas não elogiam a fundação. Mas é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê. Porque é o secreto, é a intimidade que sustenta uma vida pública. Ninguém vai viver uma vida com Jesus, ninguém vai viver reino de Deus e ter uma jornada sustentável se aquilo que você é na intimidade não for maior do que aquilo que você é em público. Pessoas que são maiores em público e são menores na intimidade com o Senhor, elas terão certamente uma vida insustentável na presença do Senhor. Muitas pessoas que nós conhecíamos, que nós vimos aí sendo usadas por Deus, muitas vezes Deus engoliu a voz de alguns deles. Por quê? Porque a intimidade era pequena e se torna insustentável diante da grandeza, muitas vezes, de um chamado que Deus tem na vida da gente. O detalhe importante é que, querido, a unção não sustenta o caráter, mas o caráter sustenta a unção. Existem pessoas que são ungidas, são abençoadas, o dom é irrevogável, mas é o caráter que sustenta a unção, e nós teremos o nosso caráter transformado a partir do momento que nós temos intimidade com o Senhor, porque é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê, é o seu relacionamento íntimo no secreto com Jesus que vai sustentar o teu ministério e a tua vida em público. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esse prazer no original significa eudoqueu, que quer dizer ser a satisfação de alguém. Irmãos, como é maravilhoso quando um filho está dando satisfação para o pai. Eu sou pai de 3 filhos, e os meus filhos às vezes me aborrecem. Os meus filhos às vezes me dão prazer, eles me dão prazer, como qualquer filho. E como é maravilhoso quando um filho está dando prazer para o pai. Quando um filho dá prazer para o pai? Quando um filho obedece o pai. Quando um filho se submete à vontade do pai, à ordem do pai. É assim que um filho se submete e dá prazer para o pai. Então Jesus
está dando prazer para o pai, e o próprio pai está dizendo: é meu filho e me dá prazer. Esse filho que dá prazer está se movimentando de uma forma sobrenatural na intimidade, e a partir de agora ele vai se manifestar como filho de Deus para o mundo. Homens que respondem ao céu, uma geração que precisa dar respostas porque tem legado. Querido, sabe por que nós estamos aqui? Porque você é a resposta da oração de alguém. Alguém orou para você estar aqui. Isso é legado, porque alguém intercedeu por você. Alguém, talvez a sua avó, o seu tio, a sua tia, a sua própria mãe falou: Senhor, não deixa que ela se perca, não deixa que ele se perca. Então nós estamos aqui porque nós somos a resposta da oração de alguém. E muitos que estão aqui certamente receberam palavras e promessas do Senhor daquilo que Deus ia fazer na tua vida. Muitos de nós que estamos aqui recebemos palavras de Deus do que Deus ia fazer na nossa vida quando nós éramos meninos, mas as promessas de Deus não se cumprem enquanto nós somos meninos. As promessas de Deus se cumprem quando nós amadurecemos para receber as palavras e as promessas que um dia Deus liberou sobre nós. Quantos de nós? José recebeu o sonho, ele sonhou quando ele era menino, mas se cumpriu quando ele é um governador maduro no Egito. Gideão estava escondendo trigo, lá malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. E ele vai declarar: eu sou o menor da menor casa. E ele vai amadurecendo, e ele se torna alguém que reúne um exército, e de forma sobrenatural, com menos homens, ele acaba com o exército inimigo. Existem palavras e promessas que você recebeu quando era menino, mas elas não se cumprirão enquanto você for menino. É por isso que Deus vai nos amadurecendo na jornada. As perdas, as traições, as dificuldades da vida vão forjando o nosso caráter. E se nós não escapamos das mãos do Senhor, certamente nós vamos ver as palavras do Senhor se cumprindo sobre nós. Aleluia! Marcos capítulo 1, versículo 14 vai dizer: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia e começou a pregar o evangelho de Deus. Quando alguém para, irmãos, ninguém vai parar a igreja de Cristo, a eclésia de guerra que Jesus liberou em Mateus capítulo 16. A eclésia de guerra de Cristo é imparável. Quando João para de pregar, Jesus começa a pregar na Galiléia, e ele vai dizendo: qual é a pregação? O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é a pregação de Jesus? Qual foi a pregação dos apóstolos? Qual é a pregação mais urgente até hoje? Arrependimento. Arrependimento da ideia do povo lá hebreu, voltando ao plano original que Deus tinha para eles. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Foi você que Deus escolheu, foi você que Deus levantou, porque muitos de nós temos legado. Muitos de nós carregamos um legado de família, palavras que foram liberadas sobre nós quando nós ainda éramos meninos, crianças. É por isso que o arrependimento é a primeira exigência, tanto de João, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos, quanto do 13º apóstolo, que é Paulo. O arrependimento não consiste apenas em mostrar uma tristeza pelo pecado que eu cometi. O arrependimento consiste em uma decisiva mudança. Eu não vou mais cair nisso, eu não vou mais passar por isso. Eu decido agradar o coração do meu Pai, uma geração que responde. Nós só temos, cantamos aqui, nós só temos essa vida para gastar para Deus. Querido, ontem eu era um menino na zona leste de São Paulo, jogando bola, cheio de vergão, de sujeira no pescoço, e minha mãe me procurando porque eu estava perdendo a hora de ir para a escola. Hoje eu sou pai, pastor, e agora acabei de ser avô, aleluia, estou debaixo de uma unção dobrada, oh glória. A vida passa muito rápido. Fala para alguém do teu lado: você não tem todo o tempo que você acha que tem. Você não tem todo o tempo que você acha que tem.
porque a vida passa muito rápido. É por isso que eu e você precisamos dar respostas. Lucas capítulo 17, uma passagem conhecida, 10 leprosos, 10 homens que têm a mesma enfermidade, a mesma doença, eles estão passando pela mesma crise, e eles avistam Jesus, e eles falam: Jesus, nós estamos enfermos. E aquela doença fazia com que eles não vivessem em sociedade, eles estão afastados. E aí eles avistam Jesus: Jesus, se compadece de nós. E Jesus não ora por eles, não intercede por eles, não impõe as mãos sobre eles. Sabe o que Jesus vai fazer? Vão até os sacerdotes. Preste atenção, eu estou falando de uma geração que precisa dar respostas ao céu. Jesus vai falar: vão até os sacerdotes. Não era isso que eles esperavam, não era isso que eles queriam que Jesus orasse, porque eles ouviram falar que Jesus curava. Mas Jesus vai liberar uma palavra de longe, dizendo: vão até os sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes naquela época era como uma vigilância sanitária. Só um sacerdote poderia testificar a cura na vida de um leproso, para que ele pudesse voltar a viver em sociedade. Então Jesus está dizendo para os 10 leprosos: vão até os sacerdotes. E eles devem estar pensando o seguinte: eu acho que Jesus não entendeu o que nós estamos falando. Nós queremos ser curados, porque nós só podemos nos apresentar diante dos sacerdotes quando a gente não tiver mais a lepra na pele. Mas Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes. Às vezes nós estamos orando e querendo ver as mudanças, e Jesus está dizendo: se movimente em fé, para que você possa ver as mudanças que só eu posso fazer. Às vezes nós estamos falando: Jesus, você não entendeu, eu estou clamando, eu vim no Difflin, as coisas não mudaram, pelo contrário, até pioraram. Mas Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes, porque não é você que vai mudar essa situação, sou eu. Com o teu passo de fé, com a tua movimentação de fé, eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Jesus está dizendo: vão até os sacerdotes, mas a situação não mudou. É por isso que nós não podemos andar pelo pão, nós precisamos andar pela nuvem. Não ande por necessidade, ande por propósito. Se Jesus falou para você se movimentar, se movimente mesmo sem a bola. Saiu agora, acabou de sair no Max, uma série sobre a vida do Romário. Quem lembra do Romário? Artilheiro da seleção brasileira, campeão mundial. Irmão, o Romário, o que ele tinha de especial? Ele não gostava de treinar. Ele era um cara assim meio estranho, diferente de todos, mas ele tinha uma coisa que nenhum outro tinha: ele antevia a jogada dentro da área, ele se posicionava como ninguém dentro da área, e a bola sempre sobrava para ele, e Romário fazia gols e mais gols, de uma forma que parecia tão fácil, mas era a posição que ele estava sem a bola chegar. Já viu o futebol americano? O quarterback pega a bola aqui, ó, e ele está esperando alguém para lançar a bola vai chegar na mão de quem? De quem está parado ou de quem está se movimentando? A bola não chega na mão de quem está parado, a bola só chega na mão de quem está se movimentando sem fé. Eu não vi, mas eu estou andando pela fé. Ainda não aconteceu, mas eu estou crendo naquilo que Deus falou para mim que vai fazer. É por isso que evangelho não tem a ver com uma corrida de 100 metros. Evangelho tem a ver com uma corrida de revezamento. É alguém que pega aquele pauzinho assim e sai correndo em volta do estádio, e tem um outro aqui esperando o cara chegar. Quando o outro está chegando aqui, esse que vai pegar o bastão, ele está parado ou está em movimento? Porque o bastão não chega na mão de quem está parado. Então, se ainda algumas coisas não aconteceram, ainda assim se movimente em fé. Se algumas coisas ainda não mudaram, continue acreditando na palavra que você recebeu da parte do Senhor. Se movimente, porque a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 17, que indo eles foram curados. Uma geração que responde mesmo sem entender. Você não precisa entender a ordem de Deus, você precisa obedecer. Fala para alguém do teu lado: você não precisa entender, você precisa obedecer. Porque existem algumas ordens de Deus para nós, irmãos, que elas são estranhas, que ela vai contra algumas coisas que fogem da nossa caixinha.
Existem algumas ordens de Deus, o nosso Deus sobrenatural, o nosso Salvador, que parecem que fogem da conjectura, daquilo que nós entendemos como certo. Então, se você não dá passos de fé, você não vai viver o propósito de Deus, e você não vai experimentar coisas maiores na tua vida. Jesus está dizendo: vão até o sacerdote. Mas eu não posso me apresentar diante do sacerdote. Jesus, eu estou leproso. Anda, caminha, se movimenta em fé, que o que você não viu você vai ver, o que você não sentiu você vai sentir, o que você não experimentou você vai experimentar, aleluia. E a Bíblia diz que no meio do caminho eles são curados. Agora, irmãos, eu fico pensando na minha mente santificada, imagina os 10 leprosos, um olha para o outro e fala: cara, você não acredita, olha o meu braço, não tem lepra. Aí o outro está falando: cara, que doideira, olha, o meu braço também não tem lepra. Aí aquela festa, e o outro também descobre que foi curado. Aí o cara fala assim: meu, então isso quer dizer que eu posso voltar a fazer o que eu fazia. Então o outro foi fazer as besteiras que fazia. Um foi voltar lá para jogar futebol com os amigos, não tem problema nenhum. O outro foi lá para o happy hour que estava acontecendo na empresa, que ele já não participava mais. Mas ele deve ter falado: eu vou. Não. Eu preciso voltar para agradecer. Eu preciso dar resposta para quem me curou. E dos 10, um volta. E se prostra diante de Jesus e diz assim: a primeira coisa que Jesus vai falar para esse que voltou: aonde estão os teus amigos? Não foram 10 curados? Jesus sabia o que tinha feito e o que tinha liberado sobre eles. Era tão importante a volta, a resposta daquela geração, voltando para agradecer, com entendimento do que aconteceu e do que Jesus fez. Mas só um está dando resposta no meio daquela geração, e se prostra, e antes de fazer qualquer outra coisa, vai agradecer o Senhor. E o Senhor, a primeira coisa que vai fazer: aonde estão os teus amigos? Não eram 10 que foram curados? E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Peraí, Jesus curou ele ou salvou? Jesus curou os 10, mas salvo é quem dá resposta. Sinal de novo nascimento é quem dá resposta. No meio da crise, no meio da dor, existem homens e mulheres de Deus que permanecem firmados no Senhor, porque dão respostas no momento difícil, irmãos. E aí a unção vem. A unção não vem enquanto você está nesse personagem, porque a unção não vem sobre o nosso personagem, a unção vem sobre pessoas reais, de verdade. Enquanto eu quero imitar alguém, a unção não vem. Mas quando eu assumo a minha identidade de filho e quem eu sou em Cristo Jesus, a unção vem sobre mim. A unção não vem sobre personagens. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas de verdade, sinceras, diante dele, com o coração aberto para as mudanças e transformações. Irmãos, Deus não vai usar o personagem que você representa, Deus vai usar você. E com esse aparelho aqui, tem muita gente nessa geração entrando em comparação. E quem entra em comparação, entra em competição. E aí você abandona o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, porque alguém passou mais rápido, porque alguém alcançou mais fácil. Nunca abandone o que Deus colocou na sua mão como propósito de vida, porque alguém está alcançando mais rápido alguns objetivos que você também queria alcançar. O que Deus tem para você é para você. Fala para alguém do teu lado: Deus não erra de endereço. Deus colocou algo na tua mão, é para você fazer. Ah, mas o que o cara está fazendo lá é legal. Ore a Deus para ver se você pode implantar, mas não abandone o que Deus colocou na sua mão para você fazer. Tem muita gente, irmãos, a gente anda por aí, tem tanta gente em crise emocional, tem tanta gente entrando com síndrome do pânico. Por quê? Porque abre o Instagram e vê coisas e fala: por que com ele e não comigo? Por que acontece na vida dela e não na minha vida? Entra em comparação, entra em competição e abandona o propósito de Deus. Deus tem algo com você, Deus tem algo para você. Você é especial, você é escolhido, você tem legado. Deus marcou a sua vida. Não se compare, assuma a sua identidade. É por isso que existe uma geração
que mostra algo. Irmãos, quem gosta de shopping aqui, dá um glória a Deus, aleluia. Eu também gosto. A minha cidade não tem shopping, mas eu vou para algumas. Você já andou no shopping? Sabe por que o chão do shopping é liso? Para você andar devagar e comprar mais. Para você andar devagar e parar mais nas vitrines. E aí você imagina você andando no shopping. Eu estou falando uma geração que mostra na vitrine o que não tem para entregar. É muita exposição e pouca profundidade. Então você está andando no shopping, o chão está liso, e você para na frente da vitrine que você falou, uau, é isso que eu quero. E você está com grana para comprar. Você entra na loja e fala para o vendedor, eu quero aquela peça que está na vitrine. O cara entra lá no estoque, demora um pouquinho, quando ele sai maneando a cabeça, ele diz assim, não tem o que está na vitrine. Você sai chateado, por quê? Está na vitrine, mas não tem estoque. Assim está essa geração. Põe na vitrine o que não tem para entregar. É muita exposição, irmãos, e pouca profundidade. Não parece que está todo mundo de férias e ninguém trabalha na internet? É um negócio louco, cara. 3 horas da tarde o cara mete uma fotona num lugar incrível. Esse cara não trabalha, não? Onde ele está uma hora dessa? E nós escolhemos as melhores. A gente não coloca os nossos defeitos. A gente só coloca as nossas qualidades. Mas Deus sabe quem nós somos. Deus conhece o nosso coração. E Deus está cansado de personagens. Deus unge pessoas de verdade. Abandone o seu personagem e assuma a sua identidade de filho. Aleluia. Não parece que tem gente que conhece de todos os assuntos? Irmão, sai um assunto na internet, todo mundo tem pitaco para dar. Todo mundo tem uma opinião. Parece que virou especialista da noite para o dia daquele assunto que surgiu. Irmão, não entra em guerra que não é tua. Ei, cuidado para você também não ser um difamador do evangelho. Porque ou você é um missionário ou você é um difamador. Aí entra na vibe de muita gente falando, já basta o mundo para falar mal da igreja. Nós somos guardadores das muralhas. Nós somos os guardadores, os atalaias do Senhor. Nós não somos quinta coluna. Nós somos homens e mulheres que Deus levantou como guardiões do fogo. Quando a Bíblia diz, obrigado Espírito Santo, que a igreja é baluarte da verdade. Irmãos, a igreja sustenta o fogo da verdade. É você que levanta essa palavra acima de qualquer opinião e diz assim, não, acima de qualquer opinião, para mim a verdade é essa palavra que está aqui, a palavra do Senhor. Acima de qualquer situação, eu coloco a palavra de Deus como verdade na minha vida e na minha cultura familiar. Eu impregno isso nos meus filhos, para que ninguém se afaste, para que todo mundo tenha temor do Senhor. Então, eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado esquerdo e direito, aperta a mão dele aí, vê se ele está vivo, e você vai falar uma coisa muito séria. Você vai falar assim, ó, não põe na vitrine o que você não tem para entregar. Chega disso, tá bom? Seja você, não um personagem, porque Deus não unge personagens, Deus unge pessoas reais. Será que tem alguém que celebra isso aqui nessa noite? Será que tem alguém que pode dizer a verdade isso? Ô Canelão, Canela, eu chamo todo mundo de Canela. Homens e mulheres fervorosos do Espírito Santo. Ô Canela, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Quem é de plástico não vai ficar de pé. Tem muita gente de plástico, muita gente que dói, tudo machuca. Não, nós somos levantados como a eclésia de guerra do Senhor. É um termo militar que Jesus falou. Ele não deu autoridade para homem nenhum, para governo nenhum, para país nenhum. Ele deu autoridade sobre a sua igreja. Você é da elite de guerra de Cristo na terra. É por isso que o nosso dever não é ir para o céu, irmão. O seu dever não é ir para o céu. O seu dever é trazer o céu para a terra.
A oração modelo que Jesus nos ensinou: Pai nosso que sais do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no... Existe um modelo no céu que precisa ser replicado na terra, e só a igreja de Cristo, que é a concessionária autorizada por Ele, pode aplicar esse modelo na terra. Só você, ungido, que é a habitação do Espírito Santo, tem autorização, patente, habilitação para chamar o modelo do céu para a terra. Your kingdom come. Traz o céu para a terra. Puxa o céu para a terra a partir da mesa da tua casa, a partir da mesa da sua família. Puxe o céu, irmãos. Tem muita gente querendo ir para o céu, e Jesus nunca falou sobre isso. Assunto de céu está resolvido com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Eu estou falando que Jesus nunca falou sobre isso. O seguinte, a ordem de Jesus sempre foi o seguinte: igreja, manifeste o céu na terra. É por isso que nós podemos ter estratégias, nós podemos aplicar estratégias nas nossas igrejas locais. O Isaías pode aplicar uma estratégia aqui, que eu goste, e quando eu for aplicar essa estratégia na minha igreja local, lá em Bertioga, não funcione. Porque evangelho e reino de Deus não tem a ver simplesmente com uma estratégia, tem a ver com modelo. É um modelo que precisa ser replicado na terra, e foi você que Deus levantou para replicar esse modelo no céu, na terra, a partir da mesa da tua casa. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Então, deixa eu te falar uma coisa: você não é o que você posta no Instagram, você é o que você esconde no WhatsApp. Esse é você. Sai daquele grupo michuruco que fica mandando foto pornográfica para você. Toma linha, cara. Sai daqueles grupos que só falam besteira e bobagem. Se posiciona. Quando você se posiciona, a unção vem. Quando eu estou falando da geração que foi escolhida, que tem legado e precisa dar respostas. E às vezes, querido, a gente acha que nós não somos capazes, porque nós somos improváveis, porque algumas coisas estão acontecendo e parece que é só na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: quem está falando aqui com você é um improvável. Até setembro do ano passado eu não conhecia os meus pais biológicos, eu não sabia quem eram. Eu fui tirado de um abrigo por um casal de senhores que não podia ter filhos, e eles me criaram muito bem, mas sem Jesus. Tanto eu quanto a minha esposa viemos de famílias disfuncionais sem Cristo. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa com 17 anos. E eu levei os meus pais adotivos para Jesus. Essa é a minha história de redenção. A minha mãe foi diaconisa da igreja que eu sou pastor até 2012, quando Deus a recolheu. O meu pai, com 82 anos, morreu há 3 anos atrás, era diácono e ficava de pé. E ai, Isaías, se não escalasse ele para ele ficar de pé, porque ele que falava: Fred, não vi fulano no culto hoje. Fred, precisa dar uma ligadinha para fulana, está faltando muito. Ele que me dava esse toque. Foi para o Senhor, com 82 anos. Essa é a minha história de redenção. A minha mãe, que me criou, que me adotou, ela foi nesse abrigo para pegar uma menina. Mas quando ela chegou nesse abrigo, eu estou falando de legado, irmão, porque essa é a pregação da minha vida. Quando ela chegou nesse abrigo, ela falou que abriu uma porta lá para ver a menina, mas eu estava sentado em cima de uma cama tomando mamadeira de caldo de feijão. E ela disse que eu soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela. E ela falou: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino. O sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. E eu tenho um livro que eu trouxe aí, que chama Legado, que eu escrevi: sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que ouse acreditar em Deus nos seus piores dias. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Então tem gente que reclama da vida,
E às vezes a gente olha e aquela coisa de comparação e a gente fala: puxa, se eu tivesse nascido naquela família seria diferente. Se eu tivesse nascido naquela cidade eu teria outras oportunidades. Se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse o pai que o meu amigo lá tem, que é tão legal, poxa vida, querido, Deus não errou com você. Deus não errou com Isaías quando o pai dele foi para o Senhor, quando ele tinha 10 anos de idade. Deus não errou comigo, porque eu não conhecia. De onde é esse cabelo? Não sei, não conheço meu pai e minha mãe. De onde veio estes olhos? Não sei, não conheço meu pai e minha mãe. E tem muita gente que pega isso e se sabota, e vem a raiz de orfandade, e o diabo massacra, porque se você dá lugar, se você dá espaço para isso, ele vai falar: está vendo? Se você tivesse o teu pai perto quando você era pequeno, está vendo? Se você tivesse tido uma educação diferente, está vendo? O diabo é mentiroso, querido. Deus não errou com você. Ele é pai. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus te ama. Deus está levantando os improváveis, os canhotos. A gente estava conversando ali, essa igreja, todo esse movimento, mais de 650 igrejas nasceram através de Santarém, um lugar improvável. A nossa cidade lá em Bertioga, algo improvável também, porque a gente é improvável, de famílias improváveis, é a menor cidade do litoral paulista, foi emancipada há 32 anos, era um bairro de Santos, é a menor cidade, é uma cidade com muitos problemas, mas através de uma garagenzinha, Deus começou a mudar, e nós temos 3% da cidade dentro da igreja. Então eu quero que você fale para alguém do teu lado: Deus está usando os improváveis. Eu quero derrubar toda a mentira que o diabo falou para você, que por causa da falta de paternidade você não ia conseguir, porque você não foi criado pelo teu pai, você não ia conseguir superar algumas coisas. Eu repreendo e eu derramo, eu peço para que o Espírito Santo de Deus derrame azeite sobre as suas raízes emocionais, que o Espírito de Deus possa ir em lugares nessa noite que jamais nenhum homem, nenhuma palavra humana conseguiu chegar, que seja curado nessa noite em o nome de Jesus. Sabe, irmãos, o ano passado eu recebi uma palavra alguns anos atrás, que eu ia conhecer a minha mãe de uma forma leve. Isso ia acontecer, Deus ia fazer isso. Eu não sabia se a minha mãe estava viva, se meu pai estava vivo, não sabia quem era. Em setembro do ano passado eu fui pregar numa igreja, e no final do culto, uma moça que mexe com árvore genealógica disse assim: Fred, você já encontrou seus pais? Eu falei: não. Deus falou para mim que vai trazer na minha mão, vai ser leve. Ela falou assim: me dá o seu nome e a sua data de nascimento, que eu vou dar uma olhada nisso. Depois de 2 dias, essa moça me liga chorando muito, falando: Fred, eu encontrei a sua certidão original, com o nome da tua mãe, ela está viva, consegui falar com a tua tia, e elas querem conversar com você. Irmãos, minha vida fez assim, ó. Porque Deus não deixa nenhuma ponta solta. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida: nenhuma ponta solta ficará sobre aqueles que estão esperando no Senhor. Se tem alguma coisa que você não pode resolver, mas gostaria que isso fosse resolvido e tem a ver com a sua família, eu quero dizer que o Deus Pai que te adotou, Ele não vai deixar nenhuma ponta solta. Repita comigo: legado. Sabe, lá na Universidade de Oxford, uma das universidades mais antigas do mundo, um dos prédios da Universidade de Oxford começou a dar problemas nos pilares de madeira, que tinham mais de 500 anos, quase a idade do Brasil, um dos prédios da Universidade de Oxford. E aí a faculdade começou a querer mexer, só que a prefeitura veio e falou: esse prédio é histórico, vocês não podem mexer do jeito que vocês estão fazendo, tem que vir pessoas capacitadas, historiadores, calma. E a prefeitura assumiu, numa parceria com a faculdade, a restauração daquele prédio.
Eles começaram a pedir as plantas antigas, e tinha lá em toda a documentação guardada pelos diretores daquela faculdade, e começaram a abrir para saber qual era o tipo da madeira que tinha sido usada há mais de 500 anos atrás. Eles estão abrindo as plantas, e de repente no rodapé de uma das plantas está escrito assim, a lápis: aproximadamente daqui 500 anos, essas vigas e esses pilares vão apodrecer. E por isso nós plantamos no fundo do campus madeiras da mesma espécie, para que quem estiver aqui possa trocar as vigas e as madeiras do prédio. Alguém que está olhando para uma geração futura. Irmãos, o evangelho é geracional. O evangelho que nós estamos inseridos, que é a nossa vida, que nós entregamos, é o evangelho de Pedro, Tiago e João. É o evangelho de Abraão, Isaac e Jacó, de Fred, Isaac, Felipe, de Isaías, de Eren, dos filhos. Alguém que está plantando, não está plantando cogumelo para sacar depois de 8 dias. Está plantando carvalho. Um carvalho demora 80 anos para se tornar adulto, e 18 homens de mãos dadas não conseguem circular um carvalho. E a Bíblia diz que Abraão recebeu Melquisedeque, levantou altares em lugares que tinham carvalhos plantados. A Bíblia vai dizer que nós somos carvalhos de justiça para a glória de Deus. Que homem é esse? Como os carvalhais de Manre, lá em Gênesis, salvo engano, capítulo 13, vai dizer que um homem vai plantar carvalhos, que demoram 80 anos para se tornar adulto. É alguém que está preocupado com legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. O meu pai, eu sou filho único dos meus pais que me adotaram. Meu pai deixou herança, deixou uma reserva bancária, deixou alguns imóveis, mas mais do que isso, ele deixou legado. Ele marcou a minha vida com a vida honesta que ele levou, mesmo sem conhecer Jesus, com uma vida íntegra. E depois que ele conheceu Jesus, ele se tornou o tesoureiro da igreja onde nós congregávamos. E eu via o meu pai meia-noite mexendo em papéis, chorando, e falando: Senhor, traz a provisão, está bem apertadinho. Legado. Você é a resposta de oração de alguém. É por isso que nós estamos aqui. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu estou entendendo o Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta aqui: quem está aqui e foi criado e cresceu sem a figura paterna por perto? Fique de pé. Eu vou fazer uma segunda pergunta: quem está aqui e tem algum trauma, alguma mágoa, uma tristeza no coração, ou talvez por conta de palavras, de situações que você viveu com o seu pai, e você sabe que ainda precisa de cura? Fique de pé. Eu vou fazer uma terceira pergunta: quem está aqui e viu uma separação dos pais, que foi um broken, que quebrou a tua vida, e isso mexeu com o teu coração? Fique de pé. Eu queria chamar o pessoal da adoração, se quiser subir. Eu vim aqui para uma missão, irmãos. Quando Isaías falou que o tema era legado, eu falei: é a pregação da minha vida. Eu tenho autoridade para pregar sobre paternidade, porque eu alcancei os meus pais adotivos para Jesus, e eu vou batizar a minha mãe, que eu encontrei. E eu sei que talvez o diabo mentiu para você, falando que você não vai conseguir por conta dos traumas que você viveu, da falta de paternidade, da falta de compreensão.
de brigas e situações, palavras que marcaram você, e todas as vezes que você tenta empreender, colocar a mão em algo novo, vem aquela palavra para te paralisar. Eu quero pedir, eu sei que é muita gente, mas eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu sei que tem uma unção que será derramada aqui, e toda mentira do diabo, se você puder ficar bem pertinho aqui, quiser dobrar os joelhos aqui nas escadas, se aproxime bem para que mais pessoas caibam aqui. Quando a gente fala desse assunto, ele é um assunto verdadeiro, é um assunto de cura, emociona também, por isso tem muita gente chorando. Mas eu quero dizer para você que a unção do Senhor, que quebra o jugo, ela está aqui nessa noite. E se você for curado da sua orfandade, da raiz de orfandade, pastor, mas eu não sou órfão, eu não me sinto órfão, mas talvez em algumas situações venha a orfandade. Quando você se depara com algumas situações da sua vida, você se sente órfão, descuidado, desprotegido. Isso vai acabar nessa noite, porque nós não vamos deixar somente herança para uma próxima geração. Se Jesus não voltar, nós vamos deixar legado. Nós vamos poder dizer: eu estava num culto, numa reunião, que Jesus curou a minha paternidade, a minha orfandade. O óleo do Senhor chegou lá na raiz, e eu consegui me mover, eu consegui. Irmãos, o Senhor fala de medo, pessoas que têm medo de coisas novas, medo de fazer uma entrevista de emprego, medo de falar. Isso vai acabar nessa noite. Ei, Shekiabá, meu amigo Espírito Santo, aquele que sempre foi meu pai antes dos meus pais, derrama, Senhor, derrama dessa unção graciosa, poderosa. Vai lá na raiz, Senhor. Vai alcançando agora o mais profundo dos sentimentos, das emoções. Senhor, libera pessoas que estão escravizadas em pensamentos, em palavras que ouviram na adolescência, na infância. Todas as vezes que você pensa em fazer alguma coisa diferente, vem aquela voz dizendo: você é burro, você não consegue, você não vai para frente. Isso está quebrado nessa noite. As boas e novas chegaram sobre nós. A unção virá sobre nós. Mostre a sua fraqueza para Deus. Você que veio à frente, comece a falar com Jesus aí no seu lugar e diga para Ele: Senhor, aonde dói é isso. Todas as vezes eu lembro daquela palavra, todas as vezes a cena daquela briga vem sobre os meus olhos. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa, o diabo sopra nos meus ouvidos: você não vai conseguir porque você é medroso. É mentira. Mostre a sua fragilidade para o Senhor. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como nós não vamos conseguir impor as mãos sobre todos, comece agora a falar aonde é a sua fraqueza, aonde você se sente mais limitado. Filho, e me dá prazer. É meu filho e me dá prazer. Identidade voltando, acima do que você faz, acima da sua formação, acima da cultura familiar. Identidade de filho de Deus e filha de Deus.